Resumo do livro O Poder da Música a Serviço da Adoração, do autor Adhemar de Campos. O livro começa com uma reflexão sobre a história da Igreja Evangélica Brasileira e suas duas principais linhas, a tradicional e a pentecostal. O autor destaca que, apesar da existência de outras tendências, a forma de cultuar a Deus em nossas reuniões é reflexo ou variação dessas duas linhas. Em seguida, o autor apresenta uma visão sobre a música como uma ferramenta poderosa para a adoração e para a transformação das pessoas. Ele destaca que a música é uma linguagem universal, que transcende as barreiras culturais e que pode ser usada para expressar emoções e sentimentos profundos. Discute a importância da música na Bíblia e como ela foi usada pelos profetas e pelos salmistas para expressar suas emoções e sentimentos. Destaca ainda a música podendo ser usada para trazer cura e transformação, e que pode ser uma ferramenta poderosa para a adoração. Por fim, o autor nos apresenta o objetivo do livro, que é explorar o poder da música a serviço da adoração e da transformação das pessoas. Ele destaca que o livro é destinado a pastores, líderes de adoração, músicos e todos aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre a música como ferramenta de adoração e transformação. Capítulo 1. A música no projeto divino. O autor explora aqui a relação intrínseca entre a música e Deus. Ele destaca que a música nasceu no coração de Deus e que está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. O autor ressalta que a compreensão das Sagradas Escrituras é enriquecida quando se tem comunhão com a pessoa que as inspirou, assim como a compreensão da música é aprimorada quando se entende a sua origem divina. Ele afirma que a música é indissociável de Deus, pois ele se revela como um ser musical. Ao longo do capítulo, o autor apresenta exemplos bíblicos que demonstram a importância da música no relacionamento entre Deus e seu povo. Ele destaca a instrução de Deus para que os israelitas cantassem uma canção como testemunho contra eles, mostrando que a música pode ser um meio de transmitir verdades espirituais e de confrontar o pecado. O autor também explora o conceito da musicoterapia e como a música pode ser usada como ferramenta de cura. Ele discute o poder da música em tocar emoções e como a musicoterapia está presente na Bíblia, citando exemplos de como a música foi usada para trazer alívio e restauração. Capítulo 2. Um chamado para a excelência. Nesse capítulo, o autor faz um chamado para a excelência na música como forma de adoração. Ele destaca a importância de buscar a excelência em todas as áreas relacionadas à música, desde o estudo e os arranjos até a execução e a gravação. O autor ressalta que a busca pela excelência não é apenas uma questão técnica, mas também espiritual. Ele enfatiza que a música é uma forma de expressar o amor e a devoção a Deus, e, portanto, deve ser feita com dedicação e compromisso. O autor também destaca a importância de buscar a direção de Deus a buscar a excelência na música. Ele enfatiza que a excelência não deve ser buscada apenas para impressionar as pessoas, mas sim para honrar a Deus e transmitir sua mensagem de forma clara e impactante. Além disso, o autor discute a importância de uma postura de humildade e aprendizado contínuo na busca por essa excelência. Ele encoraja os músicos a estarem abertos a críticas construtivas e a buscar o aprimoramento constante de suas habilidades musicais. Capítulo 3. Separados para Deus. O autor explora o conceito de santidade e separação para Deus. Ele destaca que a santidade é uma característica essencial de Deus e que ele chama seu povo para ser santo e separado para ele. O autor aqui fala da importância da separação para Deus na vida dos músicos e líderes de adoração.
Ele enfatiza que essa separação envolve uma mudança de mentalidade e de comportamento, e que isso se reflete na forma como a música é feita e apresentada. O autor também destaca a importância da consagração na vida dos músicos e dos líderes de adoração. Ele enfatiza que essa consagração envolve a entrega total a Deus e a disposição de ser usado por Ele para a sua glória. Ao longo desse capítulo, o autor apresenta exemplos bíblicos de pessoas que foram separadas para Deus e que tiveram um papel importante na adoração e no louvor a Ele. Ele destaca a importância de seguir o exemplo dessas pessoas e buscar a santidade e a separação para Deus em todas as áreas da vida, incluindo a música. Capítulo 4. Habitando no conselho de Deus. O autor explora a importância de buscar a presença de Deus e habitar em seu conselho. Ele destaca o conselho de Deus é o lugar onde podemos receber direção, sabedoria, orientação para a nossa vida e ministério. O autor ressalta que habitar no conselho de Deus envolve uma intimidade profunda com Ele, buscando sua presença por meio da oração, da leitura da Bíblia e da adoração. Ele enfatiza que é nesse lugar de comunhão com Deus que podemos receber inspiração e direção para a música e adoração. O autor também fala sobre a importância de ouvir a voz de Deus e de estar sensível ao seu espírito. Ele enfatiza que ao habitar no conselho de Deus, somos capacitados a discernir sua vontade e seguir seu caminho em nossa música e adoração. Ao longo desse capítulo, o autor apresenta exemplos bíblicos de pessoas que habitaram no conselho de Deus e receberam direção e revelação dele. Destaca ainda a importância de seguir o exemplo dessas pessoas e buscar uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Capítulo 5. Um coração de servo. O autor explora a importância de ter um coração de servo na música e na adoração. Ele destaca que um coração de servo é caracterizado pela humildade, pela disposição em servir e pela busca pela vontade de Deus. O autor ressalta que ter um coração de servo envolve colocar os interesses de Deus e dos outros acima dos nossos próprios interesses. A música e a adoração devem ser feitas com o propósito de glorificar a Deus e edificar a igreja, e não para buscar reconhecimento pessoal ou sucesso. O autor também destaca a importância de cultivar uma comunhão diária com Deus e ouvir a sua voz. Ele enfatiza que um coração de servo está constantemente buscando a direção de Deus e se submetendo à sua vontade em todas as áreas da vida, incluindo a música e a adoração. Ao longo do capítulo, ele apresenta exemplos de pessoas que tiveram um coração de servo e foram usados por Deus na música e na adoração. Destaca a importância de seguir também o exemplo dessas pessoas e buscar a humildade, a disposição em servir a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Capítulo 6. Reclinando-se com a palavra. O autor destaca aqui a importância de renovar constantemente por meio da palavra de Deus. Ele destaca que a palavra é viva e eficaz, capaz de transformar e renovar a mente e o coração. Reciclar-se com a palavra envolve um compromisso diário de estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da vida, incluindo a música e a adoração. Enfatiza que a palavra de Deus é a base sólida pela qual devemos construir nossa vida e ministério. O autor também destaca a importância de permitir que o Espírito Santo nos guie e revele a verdade da palavra de Deus. Ele enfatiza que é por meio do Espírito Santo que podemos compreender e aplicar a palavra de Deus de maneira mais profunda e transformadora. Ao longo desse capítulo, o autor apresenta ainda outros exemplos bíblicos de pessoas que reciclaram-se pela palavra e experimentaram transformação e renovação para as suas vidas. Destaca a importância de que os músicos sigam também o exemplo dessas pessoas, relacionando-se intimamente com Deus e reciclando-se por meio de sua palavra. Capítulo 7.
a ministração do louvor no culto. O autor explora a importância e o papel da ministração do louvor no contexto do culto. Ele destaca que a ministração do louvor é uma oportunidade de conduzir a congregação em adoração a Deus e criar um ambiente propício para a manifestação da presença e do poder de Deus. Ressalta que a ministração do louvor deve ser feita com excelência e habilidade, buscando sempre o aperfeiçoamento e aprimoramento. Ele enfatiza que os líderes de louvor devem ser facilitadores, buscando ideias que facilitem não apenas a ministração, mas também o trabalho da equipe de músicos. O autor também destaca a importância de ter uma visão de que Jesus está no meio da congregação, cantando louvores juntamente com eles. Ele enfatiza que essa consciência da presença de Jesus na ministração do louvor traz um poderoso mover do Espírito Santo. Além disso, o autor aborda a importância do cuidado na abertura do culto, tratando o povo com amabilidade e encorajando-os com promessas bíblicas. Ele destaca a importância de evitar grosserias, indelicadezas, buscando estabelecer um bom contato com a congregação desde o início do culto. Ao longo do capítulo, o autor oferece insights práticos e conselhos sobre como conduzir a ministração do louvor de forma eficaz e impactante. Ele destaca a importância de buscar a direção de Deus, cultivar uma vida de adoração pessoal e estar sensível ao mover do Espírito Santo durante a ministração. Capítulo 8. Equipando os músicos com habilidades práticas. O autor explora a importância do preparo musical e técnico para aqueles que exercem o ministério da música e louvor. Ele destaca que o serviço de louvor, através da música, é de grande responsabilidade e carece de pessoas amadurecidas que estejam alicerçadas em fundamentos e princípios da palavra. O autor ressalta que a preparação dos ministros é fundamental e indispensável. Ele enfatiza que a preparação espiritual através da oração, leitura bíblica diária, jejum e compartilhamento no grupo de louvor é essencial para o sucesso do ministério da música. Além da preparação espiritual, o autor também fala sobre o preparo musical e técnico. Ele apresenta regras fundamentais para aqueles que trabalham com a música e com o louvor nas suas igrejas, como reuniões e ensaios para aprendizado, treinamento e entrosamento musical, ter uma lista definida de cânticos, manter a ordem no ensaio e usar o tempo de ensaio também como um tempo de ministração. O autor também enfatiza a importância da total concentração durante o ensaio, observando orientações do líder referentes aos arranjos, ritmo, métrica, dinâmica e entre outros aspectos técnicos. Ele destaca que o tempo de ensaio deve ser usado para aprimorar as habilidades musicais e técnicas dos músicos, a fim de que possam servir com excelência no ministério da música. O autor também oferece, nesse capítulo, conselhos sobre como equipar os músicos com habilidades práticas para o exercício do louvor e destaca a importância de buscar a excelência e aprimoramento constante, cultivar uma vida de adoração pessoal e estar sensível ao mover do Espírito Santo durante a ministração. Capítulo 9. Uma palavra final. O autor conclui sua obra com uma mensagem final de encorajamento e exortação aos leitores. Ele destaca a importância de buscar a presença de Deus e de se render completamente a Ele em adoração. O autor ressalta que a adoração verdadeira vai além de apenas cantar músicas, envolvendo um coração sincero e uma entrega total a Deus. Ele enfatiza que a adoração é um estilo de vida, permeando todas as áreas da vida do adorador. O autor também destaca a importância de buscar e renovar constantemente, por meio da palavra, a sua própria vida espiritual. Ele encoraja os leitores a estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em suas vidas, permitindo que ela transforme e renove suas mentes e corações. Além disso, o autor ressalta a importância de buscar a direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida, incluindo o ministério da música e da adoração.
Ele enfatiza que é por meio do Espírito Santo que podemos compreender e aplicar a palavra de Deus de maneira profunda e transformadora. Ao longo do capítulo, o autor oferece palavras de encorajamento e desafio aos leitores, incentivando-os a buscar uma vida de adoração autêntica e a se render completamente a Deus. Ele destaca aqui a importância de buscar a excelência no ministério da música e do louvor, mas também ressalta que o coração e a atitude do adorador são mais importantes do que a habilidade musical. Esse foi o livro O Poder da Música a Serviço da Adoração, do autor Adhemar de Campos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e aproveite para compartilhar com seus irmãos, principalmente aqueles que atuam na área da música em suas igrejas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.